Esse vídeo é para você que sente ou que já sentiu uma inquietação interna. É como se fosse uma voz lá dentro chamando a gente para fazer alguma coisa, tipo achar um propósito na vida. Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. O propósito na vida pode ter muitos nomes. Missão, chamado, daimon, ikigai, rumo, sentido, vocação, talento, destino. Eu gosto muito de usar os termos daimon e chamado, porque eles são utilizados na psicologia analítica. Eu sou psicólogo junguiano, e esse termo era muito usado pelo próprio Jung e também pelo James Hillman, que é o autor do livro O Código do Ser. A palavra daimon vem do grego, que significa voz interior, e chamado vem de vocare, ou seja, vocação também vem daí, desse chamado, dessa voz interior que nos solicita que realizemos algo, mas nem sempre a gente sabe bem o que é. Por isso que em alguns momentos a gente fica com uma inquietação, um desconforto que a gente não sabe bem o que é porque está inconsciente ainda. E o grande tchan do processo vocacional é descobrir qual é essa vocação, qual é esse chamado, qual é essa inclinação para esse ofício que a gente busca quando a gente faz o xizinho lá na opção do vestibular. Muitas pessoas confundem vocação e talento com dom inato. Algumas pessoas nascem com uma aptidão, com uma facilidade para realizar uma atividade, mas isso não basta. A pessoa também precisa se lapidar, precisa estudar, trabalhar, ralar, ter experiência para poder exercer aquele ofício. O que, para quem não nasceu com essa aptidão, é muito acalantador, porque a pessoa às vezes já se exclui daquela possibilidade só porque ela não nasceu com aquele talento artístico, por exemplo. Mas é possível se trabalhar assim. No decorrer da nossa história, a gente acaba esquecendo dessa voz interior. Na nossa infância, como diz o Jung, como diz o James Hillman, na nossa infância, às vezes, a gente até brinca com algumas coisas que são vocacionais, que a gente esquece ao longo do tempo. Como que a gente descobre a nossa vocação, o nosso chamado? Tenta lembrar do que você brincava na infância, o que você gostava ali na infância. Às vezes ali você já encontra uma pista, mas ao longo da vida a gente pode esquecer daquilo que a gente brincava. Tudo bem também. Então a gente coloca atenção nos sonhos. Com o que eu sonho? Não só com o que eu almejo, sonho no sentido de tenho um sonho para minha vida, tenho um sonho de realizar tal coisa daqui 2 anos, mas o sonho sonhado. Os sonhos também são recados do nosso inconsciente. Então o que eles podem dizer para a gente? Não no sentido literal, do tipo sonhei que eu era médico, então significa que eu quero ser médico? Não. Muitas vezes esse sonho tem nada a ver com, inclusive, com questões vocacionais. Por isso que sonho a gente não analisa ele individualmente, isoladamente. A gente analisa um conjunto de sonhos, a gente compreende um conjunto de sonhos para entender o que aquela simbologia toda quer dizer para a gente no nosso contexto. Também não adianta a gente ficar saindo procurando no site, dicionário de símbolos, essas coisas todas, para entender o que aquele sonho quer dizer, porque os nossos sonhos são pessoais e intransferíveis. Tanto os sonhos sonhados quanto os sonhos que a gente almeja. Quantas vezes a gente não tem uma expectativa de realizar uma coisa e a gente deixa de lado porque a gente não sabe como realizar, como empregar, como empreender naquela carreira? Eu percebo na prática muito isso nos ofícios, nas profissões que elas não estão relacionadas com a carteira de trabalho, com a CLT. Porque a CLT, querendo ou não, ela pode te dar uma segurança de que você vai se desenvolver naquela carreira. Algumas empresas, inclusive, têm planos de carreiras. Mas muitas profissões, muitos ofícios, eles exigem uma postura, uma relação autônoma com o trabalho. Essa relação autônoma pressupõe que a gente saiba empreender, mas a gente não aprende sobre finanças, a gente não aprende sobre marketing pessoal, a gente não aprende sobre como empreender, como observar oportunidades dentro da nossa profissão. Aí a gente faz o quê? Desiste. Aí a gente vai fazer o quê? Procurar outra coisa e falar assim, essa profissão não deu certo. Algumas profissões e ofícios realmente são muito mais difíceis e realmente eles não vão trazer um retorno financeiro gigante como muitos empregam por aí que basta se esforçar e conseguir. Não, mas a gente precisa compreender como empreender, como é a usabilidade da nossa profissão, não só a questão técnica, do conhecimento técnico,
ou seja, a formação, a graduação, a especialização, mas também como exercer aquela atividade, porque o chamado, a vocação, ele está diretamente associado com esse ofício que a gente vai exercer, seja ele o ofício principal ou um ofício secundário. A gente vai intercalando saberes, a gente vai costurando saberes. Uma pessoa, por exemplo, que foi bancária, que ela trabalha com banco e aquele banco não satisfaz ela de jeito nenhum. Aí na quarentena, de repente, ela descobriu que podia fazer pão de fermentação natural. Ela pode curtir demais fazer pão de fermentação natural e investir nesse negócio, estudar. O Sebrae sempre orienta que quando você for abrir um negócio, você estude, porque a chance de dar errado é muito menor. Eles têm uma estatística a respeito disso. Mas essa pessoa que descobriu, por exemplo, a fermentação natural ou usou a paixão por café para abrir uma cafeteria, uma coffee house, ela pode ter um outro histórico de, por exemplo, essa pessoa que é bancária, conhecer como funcionam as questões de finanças e pode empregar isso, ser mais fácil para ela empreender essa panificadora de pães de fermentação natural. Ou então, a pessoa que é coffee maker ou barista, a pessoa que tem a paixão pelo café, que é publicitário por natureza. Ele pode, quando abrir a cafeteria dele, se ele abrir uma cafeteria, ele pode trabalhar toda a parte de marketing e publicidade e propaganda ali do negócio dele. Então, os saberes, muitas vezes, eles não se excluem, não são excludentes um do outro. Basta a gente saber costurar qual que é o papel daquela atividade na minha história. Por que eu digo isso? Porque a gente acha que vocação é lá quando a gente tem 18 anos de idade e que a gente precisa desesperadamente marcar um X numa opção de vestibular. Sendo que a gente nem precisa marcar isso com 17, 18 anos. A gente pode esperar 1 ano, 2, 3, 10 anos até a gente compreender o que é que a gente quer ser quando crescer. Mas a sociedade empurra a gente para que a gente assine ali um documento como se fosse o casamento sem possibilidade de separação. Muitas pessoas vão para uma formação pensando que elas não vão poder se separar daquela profissão. E não é que existe divórcio de ocupação? Existe. Mas muitas pessoas na casa dos seus 35, 40, 50 anos entram naquilo que a gente chama de crise da meia-idade ou metanoia. E essa crise da meia-idade faz a gente olhar para a própria vida e ver o que a gente deixou para trás e o que a gente quer resgatar. E aí, muitas vezes a gente se depara com aquela profissão, com aquele ofício que a gente vem desempenhando desde lá de trás e que não completa a gente. Aí a gente não faz um processo de autoconhecimento profundo e larga tudo aquilo que está sufocando a gente para fazer uma coisa completamente oposta, sem planejamento nenhum. É tipo, largar uma profissão sólida para fazer algo muito incerto e que a tendência de aquilo dar errado é grande. E aí a gente sucumbe e tem que retornar infeliz para aquela atividade que não gostava. Por isso que quando a gente fala de transição de carreira, isso é degrau após degrau. É ir conhecendo como que é aquele métier daquela outra profissão. E também sem desespero. Processo de autoconhecimento. Esse impulso que a gente tem de trocar de profissão porque algo não está legal agora pode fazer com que a gente opte por uma coisa na impulsividade. Essa pulsão leva a gente para uma impulsividade. Por isso que o autoconhecimento é determinante. Por isso que a gente pode olhar para a nossa vida e contar a nossa história de trás para frente. O que isso significa? Se, por exemplo, eu tenho uma profissão hoje que eu não gosto, bancário, por exemplo. Estou pegando no pé dos bancários hoje, né? Bancário. A gente não gosta dessa profissão. E aí qual que é a tendência? Eu querer exatamente o oposto daquilo. Muitas pessoas saem do lado bancário e vão para as terapias, mas às vezes não sabe como deslanchar na carreira terapêutica e acaba passando até necessidade. E aí o que a pessoa faz? Desiste daquela carreira que ela gostaria de ter e volta para aquilo que faz mal. Eu vou deixar aqui para você um card sobre o review do livro da Nath Finanças, que ela vai ensinar sobre... Ela vai trazer um vocabulário básico ali para você sobre finanças. Mas ela também tem uma camada muito interessante no livro, que é falar sobre a nossa relação com o dinheiro.
Nós, profissionais autônomos e artistas, muitas vezes não sabemos lidar com dinheiro e ele é mega importante. Para os artistas, seja na prestação de contas, por conta de patrocínios, enfim, seja na questão da própria administração de ingresso, de aluguel e tudo mais, mas também na administração pessoal, do orçamento pessoal. A gente faz reserva financeira, reserva de emergência. A Nath Finanças, ela ensina como. Ela fala um pouco no livro, que eu deixei aqui no card, mas ela também fala no canal dela. Não só ela, várias outras pessoas. E aí eu faço a primeira ressalva. Cuidado, porque tudo que a gente ouve na internet, muitas vezes, vai te colocar para baixo, principalmente porque você não conseguiu realizar sua vocação, seu chamado. Então vai devolver para você com esse discurso meritocrático, como se você fosse o responsável pelo fracasso de não conseguir realizar aquilo. Como que a gente pode não sucumbir diante daquilo que se manifesta? É procurar entender aquilo que nos domina, é dominar aquilo que nos domina. Como que a gente pode planejar as finanças para não sucumbir financeiramente? Como que a gente pode planejar as finanças para fazer uma transição de carreira? Por isso que é muito importante, não basta só sonhar, não basta só querer, a gente tem que ralar e muito. E muitas vezes aprender coisas que não fazem parte do nosso ofício. E a Nath Finanças, ela trabalha inclusive com orientação financeira para pessoas de baixa renda, investir a partir do zero. É um processo, é contínuo, então existe uma esperança, existe uma possibilidade. Vamos pensar nisso? A nossa vocação faz parte da nossa essência, o nosso chamado faz parte da nossa essência, da nossa realização pessoal. Então, como que a gente vai deixar de lado aquilo que nos faz bem? Sabendo que nem tudo são flores, a gente vai ter que lidar com essas coisas todas, e todos os ofícios têm coisas que a gente não gosta de fazer mesmo. Mas vamos pensar com carinho? Como que a gente pode descobrir? Existem N possibilidades, existem testes vocacionais que dão um direcionamento. Nenhum teste vocacional vai bater o martelo naquela profissão, mesmo porque a gente tem alguns direcionamentos, a gente tem algumas profissões que, dentro daquilo que a gente observa de necessidade do mercado, a gente cria profissões, cria ofícios, cria produtos. 10 anos atrás, talvez a gente já visualizasse a profissão de youtuber, por exemplo. Mas certamente o teste psicológico vocacional naquela ocasião não mencionaria youtuber, mencionaria comunicação. A pessoa pode até ter feito um curso de comunicação social, ou rádio TV, enfim, jornalismo, alguma coisa nesse sentido. Mas aí ela descobre que ela tem vocação para ser youtuber. Mas sobre o que ela vai falar? Então, muitas vezes, essa outra área que ela domina pode ser o conteúdo, por exemplo, do canal. É como eu estou fazendo aqui. Eu tenho falado de arte, cultura e comportamento. Toda segunda, quinta e sábado nós temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Então já se inscreve no canal para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Mas o que eu quero te dizer é como que as coisas se complementam. Quais as áreas de interesse que você tem hoje? Certamente, 10 anos atrás, não existia a profissão de gamer streamer, que é aquela pessoa que joga videogame e faz a transmissão para outras pessoas assistirem. Existe muita gente ganhando muito dinheiro com isso, sabia? Mas para algumas pessoas, é só um hobby, é só um passatempo, ou isso daí não é sério. Mas tem muita gente fazendo fortuna e aprendendo como gerenciar esse dinheiro, que é melhor ainda, porque não basta fazer o dinheiro, também tem que aprender a administrar. Por isso que é importante a gente falar dessa questão financeira que muitos lugares, muitas profissões não falam. Aliás, acho que tirando a administração de empresa e economia, alguma outra fala? Não sei, deixa aqui. Na minha faculdade de psicologia, ninguém falou sobre empreendedorismo, sobre planejamento financeiro, sobre como manejar as questões financeiras dentro de um consultório, nem sobre legislação. A gente também precisa compreender como funciona a legislação, como funcionam os impostos, que, olha, assustam a gente. Mas como que a gente vai planejar a manutenção, como a gente vai planejar a execução dessa profissão? Para isso a gente precisa ver, a gente vai se assustar, com certeza a gente vai se assustar com tudo aquilo que precisa, mas que isso não seja um impeditivo para que a gente realize a nossa meta. E o autoconhecimento vem aí para a gente desenvolver as nossas habilidades, as nossas capacidades. Dentro
da nossa psique estão todas as nossas potencialidades. Todas. Ah, mas eu sou muito inseguro. Tá, mas você tem a segurança dentro de você. Ah, eu sou muito medroso. Tá, mas você também tem a coragem dentro de você. Pode não usar muito, mas que tá lá dentro, tá. E aí, o exercício é usar. Assim como a pessoa que tem uma barriguinha, assim como eu, se quiser ficar com a barriga trincada, tem que fazer abdominal. A mesma coisa para o comportamento. Mas por que a gente consegue fazer, até consegue fazer abdominal e não consegue trabalhar alguns comportamentos? Porque a nossa subjetividade se assusta com N fatores. Mas se a gente tem essa questão do susto dentro da gente, a gente também tem o inverso do susto, que é encarar, olhar, compreender, olhar o fato, a situação como ela é. Se eu tenho uma questão social que me dificulta, como que eu posso tentar realizar, modificar essa situação? Sem delírios de grandeza que basta estudar no trem nas 6 horas que você fica socado lá dentro com goteira caindo na tua cabeça. Vamos ser realistas? Quais são as possibilidades? O que a gente pode fazer? Mas como que a gente pode dominar aquilo que está dominando hoje? Para cada um de nós existe uma história diferente. A história de cada um é diferente. A mim coube vivenciar isso, a você coube vivenciar outra situação. Não dá pra gente nivelar a sua história pela minha, nem a minha pela tua, mas dá pra gente trocar a figurinha e ir junto, realizando as coisas em conjunto. Por isso que é tão importante vivermos em sociedade. Por isso que quando eu insisto e falo, não basta só falar assim, o problema é dele que não consegue, porque azar o dele que não conseguiu, ou azar o dele que não se esforça. Agora vem cá, a pessoa que tenta e não consegue, será que ela vai continuar motivada para continuar tentando? Será que, dentro do meu discurso, é como diz aquele meme, não basta fazer yoga e não dar bom dia para o porteiro? Será que dentro da minha petulância, da minha arrogância, eu consigo pensar no outro? Mesmo fazendo yoga, mesmo fazendo namastê, mesmo fazendo qualquer atividade do bem, mesmo sendo muito ativo no meu centro, será que eu consigo pensar no outro de fato ou é só fachada para a gente ficar bonito na foto? Fica aí o questionamento, inclusive de quem está bem sucedido. Como é que a gente pode ir junto? Como é que a gente pode reverter essa situação em conjunto? Porque o Jung fala uma coisa, o oposto do amor não é o ódio, é o poder, onde há um, não existe o outro. Um é a sombra do outro. Então, será que eu estou mais preocupado em ficar bem sucedido pelo poder ou pelo amor? Como é que eu posso ser bem sucedido com amor? Se eu cresço, vamos todo mundo junto? Que tal? E aí a gente fala de vocação e de chamado, que ele não é só um ofício para o nosso umbigo. Principalmente na carreira artística. Muitas pessoas pensam que a carreira artística é para satisfazer as nossas vaidades, os nossos luxos e tudo mais. Mas já parou para pensar qual a função social da novela, por exemplo, de uma novela que não apenas entretém, mas que faz uma discussão de um assunto sério, porque ela alcança o Brasil inteiro e às vezes até o exterior, algumas novelas vão para o exterior. Já pensou para ver qual a função social do ator, da atriz de teatro, de uma peça de teatro, que não é só fazer rir? Muitas vezes a gente vai para peça de comédia, mas e as outras peças que tem vários vídeos aqui no canal, vou deixar uma playlist aqui de teatro. Tem várias peças que elas promovem reflexões acerca da nossa existência. Então, qual é o papel do artista? Não é só a vaidade, também tem uma retribuição social. Qual é o meu papel nesse momento? A gente conversar e trocar figurinha a respeito, por exemplo, de vocação e outros temas. Agora deixa aqui nos comentários se você sente essa inquietação, se você tem uma pulguinha atrás da orelha te levando para realizar alguma coisa. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Como eu disse, a gente tem vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Vou deixar aqui na descrição o link das minhas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!